hora de acionar o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber, diretamente de Londres. Bom dia, Ivan Kleber. Bem-vindo. Bom dia, Daniel. Uma alegria estar por aqui. Uma saudação especial a você, aos colegas de bancada e principalmente a toda a nossa audiência que nos acompanha nessa sexta-feira, Daniel. Hoje você não está indo pegar trem, não, e nem voltando de viagem. Não. Hoje eu estou musicalmente falando inspirado. Então, não estou em viagem hoje. O que você quer dizer com isso? Bom, Daniel, eu sei que tem muitos fãs dos Beatles aí na nossa audiência, bem como na equipe da Revista Oeste. Então, eu estou aqui na famosa faixa de pedestres aqui na Abbey Road, que foi, o local onde os Beatles fizeram aquela capa do disco Abbey Road, onde eles estão atravessando a faixa de pedestres. No álbum era para ter um Fusca estacionado ali, Só que o Fusca hoje não está mais ali, mas a faixa de pedestre continua e como a gente vê, os turistas vêm aqui para reproduzir a foto que os Beatles fizeram lá na década de 60, se não me engano, o Abbey Road. E eu tô procurando o quinto Beatle aqui. Tá aí, perfeito. É bem aí, lá o Fusca, ó. Seria eu o quinto Beatle? Acho que não. Acho que o professor Marcelo Suan tem mais cara de ser o quinto Beatle, Daniel. Encontramos o quinto Beatle e ele se chama Lord Ivan. Que legal, Ivan, você trazer numa sexta-feira pra gente aí ir, até esse espaço aí para poder entrar ao vivo com a gente aqui. Sempre o Ivan é muito elogiado pelos cenários marcantes onde ele está e hoje em especial aí nessa icônica faixa de pedestres aí que virou a capa do penúltimo disco, salvo engano, dos Beatles. Muito legal, viu? Muito bom começar a sexta-feira com você Daniel, nesse clima. Diga. Vamos fazer um desafio à nossa audiência. Com quantos likes nós estamos aí agora? Com quantos likes nós estamos aqui agora? Produção, me ajude aqui a trazer essa informação nesse instante. Atualizando aqui a tela. Vamos ver aqui, ó. Estamos com 2.900 likes neste instante. E com 8 mil telas. Se chegarmos a 4.000 likes, até o fim da pauta, a gente vai mais pertinho lá e atravessa a faixa de pedestre. Nós precisamos bater os 4.000 likes. O que você acha? Por favor, peraí, eu já tinha deixado meu like aqui, eu vou até entrar com outro e-mail agora só para deixar mais um like então, para você, porque você merece, Ivan Kleber. Então tá, ó, até o final da pauta com o Ivan Kleber, com os nossos assuntos internacionais, se a gente chegar a 4.000 likes, o Ivan Kleber vai fazer ali esse movimento, o mesmo movimento que os Beatles fizeram em 1969 na Abbey Road. Então, ó, desafio feito, desafio aceito para nossa audiência, então. Vamos lá para os nossos assuntos. Enquanto isso, Ivan, o Departamento de Estado norte-americano negou ontem ter um plano para impedir uma eventual reeleição de Lula. Segundo fontes do governo Trump, ao portal G1, qualquer governo que for eleito vai ser respeitado. Integrantes do governo Lula acreditam que o secretário de Estado, Marco Rubio, quer evitar a reeleição do petista. Como é que essa avaliação do governo Lula tem sido vista pela Casa Branca, Ivan? Olha, Daniel, quase que como uma peça de humor, de um filme, de um teatro. Você poderia imaginar que alguém ligaria no Departamento de Estado e perguntaria a eles: vocês querem trabalhar para derrubar o Lula? E essa pessoa pudesse responder: sim, estamos trabalhando para interferir na eleição do Brasil e derrubar o Lula. Quer dizer, só o fato da pergunta em si demonstra, na minha opinião, um certo desespero até mesmo, porque imaginar que pudesse ter uma resposta diferente dessa que foi dada pelo Departamento de Estado seria loucura, Daniel. E, de fato, o Departamento de Estado não tem um plano, uma interferência dentro do Brasil. Quem está interferindo é o Lula, que recentemente declarou que o secretário Rubio não gosta do Brasil, quase que sugerindo ao presidente Trump que troque de secretário de Estado. Isso sim é uma interferência. Então, de fato, o governo americano só quer uma coisa, Daniel: que as eleições sejam livres e justas. Isso foi dito por integrantes do governo americano e, principalmente, que as empresas americanas de tecnologia, chamadas Big Techs, e aí a gente está falando de Meta, Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim, Google, YouTube, não censurem ninguém nessas eleições, nem nas eleições e nem depois. Isso está bem claro. Não só por parte da Casa Branca, mas também por membros do Partido Republicano. Então, esse é um ponto importante, que as eleições sejam livres e justas, mas daí ter um plano para interferir na eleição, para evitar a reeleição do Lula, não. Quem está fazendo de tudo para evitar a reeleição do Lula, Daniel, é o próprio Lula. Olhem como está a economia do nosso país. Isso repercute internacionalmente. Olha a questão da segurança pública. Como que está a questão da segurança pública? Então, se tem alguém
que está tentando evitar a reeleição é o próprio Lula, que passou 3 anos e meio fazendo bravata e não governou para o país e chegou agora na reta final sem ter nada para entregar para a nossa população, Daniel. Ivan, interrompo a nossa conversa, a nossa programação para trazer uma informação aqui para você. Já chegamos aos 4.000, acho que a gente deveria ter pedido um pouquinho mais. Que tal a gente tentar chegar aos dobrar a meta? 5.000, dobrar a meta, como diria a nossa... Vamos tentar chegar aos 5.000, então. Vamos chegar aos 5.000, então, até o final da pauta. Eu acho que até o final da sua próxima resposta já vai chegar nos 5.000 também. Mas vamos lá. Diga aí, professor, a Berenice Leite, para a gente fazer agora a nossa conexão, então. Brasília, Londres, com você. Olha, já deixei meu like também, viu, Ivan? Bom dia para você, muito bom tê-lo conosco. Ivan, queria a sua análise em relação a essa iniciativa do governo brasileiro, que parece que já deu início aos trâmites, né, do processo que vai colocar a reciprocidade para valer em relação aos Estados Unidos, em fator das sobretaxas que foram aplicadas, né, impostas aí pelo governo norte-americano aos produtos brasileiros. O Itamaraty, inclusive, deve fazer esse comunicado oficialmente ao governo dos Estados Unidos. Agora, Ivan, como que essa reciprocidade ela deve repercutir por lá? Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Bom dia, Berenice. Um ótimo dia de trabalho para você na nossa capital. Olha, o governo americano, então, primeiro vai acompanhar, não é, a aplicação de fato dessa lei da reciprocidade. E para nossa audiência entender é o seguinte: produtos americanos que são comercializados no Brasil também serão tarifados. No caso, o Brasil está tentando responder na mesma moeda, agora sem os argumentos que os Estados Unidos apresentaram. Os Estados Unidos fizeram uma investigação através da seção 301 que levou 9 meses. O Brasil simplesmente, quase que num canetaço aí, está respondendo a questão da tarifa sem entrar no mérito daquilo que foi apresentado na seção 301, Berenice. A gente não pode esquecer, o governo americano deu todas as opções. Inclusive, nós tivemos uma audiência pública que durou 2 dias lá nos Estados Unidos. O único político brasileiro que estava lá era o senador Flávio, da oposição, tentando evitar aí a aplicação dessas tarifas. O Brasil não enviou representante. Então, na noite desta quinta-feira, o governo brasileiro já comunicou ao governo americano que está aplicando essa questão da reciprocidade, ou seja, produtos americanos vão ficar mais caros no Brasil, vai pressionar a inflação e vai na contramão de um pedido do setor empresarial brasileiro que avisou o governo Lula: não aplique a lei da reciprocidade. Isso pode prejudicar ainda mais, né, o setor empresarial, o setor industrial do nosso país e, de consequência, o consumidor final. Agora, tem um ponto aqui, Berenice, que a gente precisa destacar. Eu acho que você vai se lembrar, a gente repercutiu isso durante a semana, que o Lula disse que telefonaria para o, aspas, amigo dele, Trump, para falar da questão do desmatamento, dos números da seção 301, etc. Hoje é sexta-feira, até o momento que eu saiba, o telefonema não aconteceu, pode acontecer agora à tarde, mas até o momento o telefonema não aconteceu. E aí, ontem, eles aplicam a lei da reciprocidade. Podemos imaginar que talvez Lula tentou o contato com o Trump, mas o Trump não atendeu o telefone dele? Pode ser. O telefonema? Pode ser. E aí, então, o governo optou pela reciprocidade? É um cenário, só que a tal telefonema que o Lula disse que faria o Trump, pelo menos até amanhã dessa sexta-feira, né, até o momento que estamos ao vivo aqui, não aconteceu. Estaremos acompanhando na parte da tarde. Daniel, devolvo para você. Eu passo a palavra para o professor Marcelo Suano. Lorde Ivan, é sempre um prazer, um privilégio poder conversar contigo. E eu vou fazer uma pergunta, vamos pegar esse helicóptero e vamos sair aqui. Parece que está no Brasil ou está nos Estados Unidos, mas vamos direto para os Estados Unidos, Casa Branca. O governo norte-americano, ele apresentou um relatório no qual ele inclui 40 países que estão auxiliando a China a burlar as tarifas norte-americanas, no tal do transbordo. Poxa, eu vou pedir que você esclareça melhor o transbordo.
a níveis, qual é o nível que o Brasil está, por que o Brasil está nesse nível, em que isso impacta nas relações Brasil-Estados Unidos e, afinal de contas, o que o Brasil está fazendo para tentar reverter isso a responder algo que é concreto. É mais uma investigação concreta, ao invés de ser vozes da nossa cabeça. Bom dia, professor Marcelo Suano. Esse assunto é extremamente importante porque ele atinge diretamente as relações Brasil-Estados Unidos, mas também o setor industrial brasileiro está sendo prejudicado e ninguém está falando disso. Basicamente, segundo esse relatório americano, que dividiu esses 40 países, né, em categorias, e o Brasil entrou na categoria 2, junto com a Turquia e outros países, nosso país é utilizado como uma espécie de rota onde um produto chinês passa pelo nosso país, ele é, digamos assim, modificado e revendido como se fosse um produto brasileiro, mas quando na verdade é um produto chinês. Ou seja, o Brasil está servindo de trampolim para a China comercializar esses produtos e de alguma maneira driblar as tarifas americanas. Olha a gravidade disso. E por que, professor Marcelo Suano, que eu digo que a nossa indústria está sendo prejudicada? Esse produto que vem da China, passa pelo Brasil, passa por essa mudança de nome, né? E é comercializado, poderia muito bem ser fabricado no Brasil. Então a gente está não só prejudicando a nossa indústria, mas favorecendo, porque não adianta tapar o sol com a peneira. A indústria chinesa ela concorre com a indústria brasileira. Então nós estamos favorecendo um rival comercial da nossa indústria. Nós estamos falando muito aqui de como o agro vem sofrendo com as decisões desse governo, mas o setor industrial também vem sofrendo, e que poderia gerar emprego, gerar renda, salários mais bem remunerados, né? Enfim. Então, a gente tem essa questão interna também que precisa ser analisada. Agora, o que o Brasil está fazendo? Nada. O Brasil, professor Marcelo, não está fazendo absolutamente nada para tentar sair dessa lista ou reverter essa situação. Ontem a gente acabou de repercutir essa questão da reciprocidade. O Lula não telefonou para o Trump, como disse que telefonaria. O Lula só mandou o Trump comer jabuticaba. O Lula ofendeu o secretário Rubio. Quer dizer, a Dilma Rousseff está reunida com o pessoal do Irã. Então, essa é a situação. E o Brasil, então, é classificado aí como uma espécie de trampolim da China para driblar as tarifas americanas. Eu acho que o nosso país merece mais e melhor, mais do que isso, do que ser classificado como um trampolim da China. Isso é uma humilhação para o povo brasileiro. Daniel, devolvo para você. A Guta Pini tem mais um tema para a gente te ouvir, Ivan. Bom dia, Ivan. Sempre muito bom falar com você. O que você traz de atualização, até mesmo para explicar o que é esse projeto de negócios com terras raras entre Brasil e França? Bom dia, Guta. Olha só, o Lula fala tanto em soberania, não é? E ele discursou essa semana também falando que as terras raras devem ser para o povo brasileiro, devem ser exploradas por brasileiros, enfim, ele fez todo esse é o discurso do palanque. Na prática, o que aconteceu foi que a França estabeleceu uma espécie de consórcio para justamente começar uma parceria com o governo Lula, com o governo brasileiro, para explorar as terras raras do Brasil. Ou seja, o Lula, no palanque, fala que a terra rara é brasileira, mas na prática ele já negociou as terras raras com a China, com a União Europeia, está negociando diretamente agora com a França, do Emmanuel Macron, e aqui é uma imprudência muito grande do governo brasileiro fazer esse acordo agora, Guta, porque o Macron também está em fim de mandato, dois que estão em fim de mandato, aí o Lula e o Macron. O Macron, ele não pode mais se candidatar à reeleição. Então, uma coisa a gente já sabe, é certeza, maio do ano que vem o Macron está fora do poder na França. Por que não esperar esse movimento político, tanto das eleições no Brasil quanto na França, para negociar essa questão das terras raras? E eu só fiquei sabendo dessa notícia porque eu peguei alguma coisa lá na França. Será que isso está sendo comunicado para a população brasileira? Me lembra muito a questão do pré-sal, né? Que eles criaram aquele logo pré-sal é nosso, é nosso, é nosso. Mas, na prática, a população brasileira usufruiu dos benefícios, né, da descoberta do pré-sal. Eu estou vendo aqui um paralelo agora com a questão das terras raras. Então, basicamente, é um consórcio que a França está elaborando para a exploração de terras raras no nosso país, Guta. Daniel, devolvo para você. Agora, Ivan, a Argentina e os Estados Unidos vão realizar a 40ª Conferência Internacional de Combate às Drogas. Isso vai acontecer na semana que vem, lá em Buenos Aires. O evento vai ter a participação de mais de 100 países. E o Brasil?
Daniel, vamos lá. Esse evento, ele acontece, né, como você disse, é o 40º evento, só que nesta edição nós tivemos aí uma turbinada, né? E também no atual contexto de que os Estados Unidos estão se preparando para combater o narcotráfico na América Latina. Já estão fazendo, né? Mas pretendem fazer muito mais. Então, o local que foi escolhido, primeiro, Buenos Aires. Lembrando que é um evento organizado pela DEA, que é o Departamento de Combate a Drogas dos Estados Unidos. E a Embaixada Americana em Buenos Aires, então, junto com o governo argentino, está organizando esse evento que deve durar 3 dias, Daniel. Um evento extremamente importante e dali sairão decisões que nós precisamos acompanhar e nós vamos fazer a cobertura aqui, trazendo tudo para a nossa audiência desse evento, não é? Decisões que podem impactar como os Estados Unidos e a América Latina vão combater o narcotráfico. Então, como você bem disse, são 100 países presentes nesse evento, algo em torno entre 300 e 600 observadores e autoridades. Ou seja, eu defini, Daniel, assim como a Copa do Mundo do combate ao narcotráfico. Dali, essa cúpula vai decidir muita coisa importante. O Brasil, sim, estará representado. Como nós não temos embaixador lá em Buenos Aires, o Brasil vai enviar o adido militar que está lá na embaixada. Então, pelo menos para dizer que tem alguém no evento, mas infelizmente o nosso país não será protagonista e nem coadjuvante. Seremos figurantes aí nesse evento e, enquanto isso, a gente vê a Argentina forjando essa parceria só os Estados Unidos no combate ao narcotráfico. A própria escolha da cidade de Buenos Aires já é um recado importante sobre isso, Daniel. Agora, Ivan, o chefe da Polícia Nacional do Peru, Oscar Arriola, confirmou ontem um convênio firmado pelo governo peruano e o FBI para combater o crime transnacional. Como é que vai ser esse combate às organizações criminosas no Peru a partir dessa parceria? Os Estados Unidos planejam auxiliar outros países da América do Sul dessa mesma forma? Sim, Daniel. Nós já tivemos o anúncio que a gente repercutiu ontem, né, com o exército americano entrando dentro da Colômbia para combater o narcotráfico. E essa questão peruana envolve o FBI, ou seja, o governo peruano autorizou a presença do FBI do Peru para operar em conjunto com as forças policiais peruanas, inteligência, investigação e até mesmo de membros dos narcotraficantes. Então, o Peru também, né, passou por uma mudança recente de governo. Nós temos agora um governo de direita lá no Peru. A Keiko Fujimori também já anunciou que deu início ao procedimento de entrada do seu país no escudo das Américas. E nesse contexto, então, nós teremos investimento americano e também essa parceria entre o FBI e as peruanas. Quem ganha uma parceria como essa é a população da América Latina como um todo, porque, afinal de contas, são mais dados, mais forças para combater o narcotráfico na nossa região. Não me venha a internet atrapalhar os nossos planos de ver o Ivan Kleber atravessando a Abbey Road, não, hein? Não vem com essa, não. Não vem com essa, não. Não vem com essa desculpa também, não. Ninguém aqui, hein? Estamos aqui, com quase 5 mil likes. Se a gente chegar aos 5 mil likes, o Ivan Kleber comprometeu, se prometeu, e eu sei que ele promete e cumpre. Ele vai atravessar a Abbey Road. Para você que está acompanhando aqui o Jornal da Oeste, primeira edição, vai fazer esse movimento ao vivo, ok? Bom, deixa eu trazer mais um ponto para você aqui, meu caro Ivan Kleber. O Japão repudiou ontem uma visita oficial feita pelo ditador russo Vladimir Putin às Ilhas Kurilas, arquipélago próximo ao território japonês e disputado entre 2 países. E aí, Ivan, o governo japonês ficou irritado com essa atitude do Putin? O que mais que o governo japonês disse sobre essa visita? Aliás, por que o Putin foi a essas ilhas, hein? Pois é, Daniel, essa é uma questão também diplomática entre a Rússia e o Japão extremamente... Obviamente que nós estamos acompanhando toda essa movimentação americana na China, mas lá no Pacífico as coisas não estão tão tranquilas assim. Acontece que essas ilhas estão em disputa desde a Segunda Guerra Mundial, Daniel. E, tecnicamente falando, o Japão assinaram um acordo de paz terminando a Segunda Guerra Mundial. É como se os dois ainda tivessem essa tendência. E o Putin, em uma clara provocação ao Japão, então visitou essas ilhas durante essa semana, o que fez com que a primeira-ministra do Japão, Nanae Takaichi, fizesse um pronunciamento à nação, repudiando a visita do Putin. O embaixador da Rússia em Tóquio foi convocado para dar explicações. E qual é o pano de fundo dessa questão toda? O Japão está se rearmando. O Japão
por conta de vários tratados pós-Segunda Guerra Mundial, teve ali a sua capacidade militar, o seu exército bastante limitado. Agora o Japão está se rearmando e a China não está gostando disso, nem a Rússia. Então, nesse sentido, é que o Vladimir Putin faz essa provocação. A Coreia do Norte chegou a lançar um míssil também essa semana, passando perto ali das águas do Japão também nessa provocação, porque esses países não concordam com essa política japonesa agora de voltar a se rearmar para pensar em defesa. Daniel, a gente vai falar, inclusive, sobre isso hoje no programa de Leste a Oeste, logo mais, a partir das 8h30 da noite, porque, como eu disse, estamos prestando atenção na América Latina, mas lá no Pacífico as coisas estão esquentando com essas provocações e se, porventura, a China tentar alguma coisa contra Taiwan, o Japão será um dos primeiros países a tentar defender a ilha de Taiwan. Então, a gente está acompanhando também essa movimentação lá na Ásia. Daniel? Tudo bem, Ivan, já vai se preparando aí, porque passamos de 5.000 likes, então já ao vivo você vai atravessar aí a Abbey Road, a famosíssima Abbey Road, desde 1969 ficou iconicamente, mundialmente conhecida por conta da capa dos Beatles. Tá preparado aí já? Tá fácil de atravessar? Opa, como é que é? Com certeza. Não, tá fácil. Eu posso ir caminhando aqui, Daniel, e mostrando as imagens. A gente vê que tem uma faixa de pedestre, né? Sim. Em teoria é para não ter fila, mas sabe como é que é, né? Só que famosa, pode ver que funciona normalmente, é uma rua normal. Eu vou rapidinho, Daniel, mostrar o estúdio onde foi gravado o disco. Legal. E por isso que eles vieram aqui bater a foto para a capa do disco, né? Foi meio que de improviso. Então, aqui nesse edifício branco, ó, fica o Abbey Road Studios, que é onde foi gravado o disco. E aí eles precisavam de uma capa e eles fizeram aquilo que essas pessoas estão fazendo agora aqui, atravessando a rua, e saiu a foto, né? Tem o Fusca que aparece na fotografia, se não me engano, estava lá do outro lado da rua. E a gente já aqui, Daniel, vai ter a nossa promessa aqui de atravessar, então, a Abbey Road, tendo esse passo de sexta-feira com a nossa, tá certo? Muito bem, tá feito Ivan. aí, Daniel. Maravilha, Ivan. Olha, obrigado por nos brindar com essa imagem nessa manhã de sexta-feira. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.